UFC 294 era um dos eventos mais esperados da história para os brasileiros. Mas como já é sabido, deu tudo errado. Com o Charles e o Borrachinha fora, o hype caiu consideravelmente. Mas os deuses do MMA resolveram compensar os brasileiros uma semana antes em um evento despretensioso. O retorno do Michel Pereira era aguardado, claro, e não decepcionou. Mas a cereja do bolo tem nome e sobrenome. Edson Barboza. Edson é um guerreiro moderno, o coração desse cara é inexplicável. E um guerreiro com um sonho não pode ser parado, e Sodiq Yusuff não parou. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vitórias do Michel Pereira e do Edson Barboza no UFC Vegas 81, vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch, meu nome é Igor Serafim e no vídeo de hoje nós vamos falar do atropelo do Michel Pereira sobre o americano André Petroski e vamos falar também sobre o show de superação e técnica que o Edson Barboza deu no evento. Impressionante, né? Ele mostrou que apesar de já estar veterano, um cara como ele sempre deve ser respeitado pelos adversários. E rapaziada, um jabazinho aqui rápido. Eu tô também com uma página do canal lá no Instagram, Canal Punch, o link vai estar na descrição. Tô postando conteúdo lá, conteúdo curto, stories. Tô sempre alimentando vocês aí sobre informações, sobre opiniões sobre o mundo do MMA. Então, se você tem Instagram, se você frequenta o Instagram, considera seguir a gente lá, que vai ser um prazer interagir com todo mundo lá, tá certo? Vambora! Bom, o Michel Pereira estava 1 ano e meio sem lutar e teve 4 lutas canceladas nos últimos tempos, né? E isso é muito ruim, é muito complicado, porque, primeiro, o cara perde o ritmo. Segundo, o cara não ganha dinheiro e cada luta dessa tem um camp, cada camp desse tem custo, você tem que levar parceiro de treino. Enfim, é sempre uma complicação danada você levar, ter 4 lutas canceladas, né? Isso é um prejuízo imenso. E no caso do Michel, ele é ainda pior, porque ele já estava pronto para assumir a ponta do meio médio, né? Ele já estava preparado para chegar nos top contenders do meio médio. Então, quando ele ficou muito acima do peso ali contra o Stephen Thompson, foi um tapete que puxaram, né, na carreira do Michel, porque ficou claro que como ele ficou muito acima do peso, ficou claro que não teria muita condição mais dele lutar no meio médio, e obviamente, sabendo que ele teria que subir para o peso médio, ele teria que recomeçar tudo. Então isso pode ser um baque psicológico na carreira de muito lutador. O Michel Pereira falou que quando ele foi lutar contra o Stephen Thompson, quando ele foi se pesar, ele percebeu de última hora que seu corpo tinha mudado muito, que o tempo que ele ficou sem lutar, treinando, fez com que ele ganhou muita massa e ele não percebeu aquilo no processo, né? Então, ficou muito difícil cortar peso e aí ele mesmo resolveu subir de categoria, né? O UFC nem chegou a pressionar ele, de acordo com ele, que essa foi uma decisão que veio dele mesmo e que provavelmente foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. E a gente viu isso se confirmando na luta. Mas muita gente questionou, né, se o Michel seria o mesmo lutador estando mais pesado, né? Porque algumas das características do Michel é a grande mobilidade, golpes rápidos e plásticos, com muita elasticidade. E, obviamente, se você está mais pesado, com mais massa, isso, obviamente, tem um custo para o cardio, né? Quanto mais músculo, mais oxigênio, mais o cardio sofre. E quanto mais músculo, mais lento você fica. Então, obviamente, é uma situação que pode complicar um lutador com as características do Michel. Então, tinha muita dúvida em cima disso. Só que na luta, na hora que a porradaria começou a estancar, o cara mostrou a mesma velocidade e, para piorar para os adversários dele, uma potência absurda nos golpes, que é uma coisa que a gente não via muito com o Michel no peso meio médio. Eu acho que a perda de líquido, a desidratação desgastava muito ele e ele perdia potência, né? Afinal de contas, os músculos também perdem líquido e essa reposição nem sempre ela acontece na sua plenitude. Então, obviamente, ele ter perdido menos líquido pode ter dado mais potência para ele, além do próprio peso a mais que ele tem. Quanto mais pesado o golpe, mais potente. Por isso que no peso pesado o couro come e o nocaute acontece o tempo todo. Mas o Michel realmente veio assim na ponta dos cascos. Eu fiquei impressionado com o desempenho do Michel. Bom, e é chovendo molhado falar que o Michel é um dos lutadores brasileiros e até no mundo inteiro mais talentosos que nós temos, né? A nível de recurso técnico mesmo, o Michel é um cara realmente fora da curva, né? Fora lá as coisas, os movimentos mais plásticos ali que ele acaba fazendo, a luta em si, a maneira como ele se movimenta, a maneira como ele pressiona, é realmente impressionante. Ele tem muito recurso, ele sabe lutar bem no chão, em pé nem se fala, o cara é um pesadelo, totalmente fora
ele não segue uma linha ortodoxa, ele é um cara muito, muito diferente, com movimentos muito inesperados, então realmente é um lutador que surpreende, né? Por exemplo, a montada de mortal para trás dele, né? Os impulsos na grade, tudo isso é impressionante, né? Na minha opinião, o Michel é um daqueles lutadores que tem totais condições de ser campeão do UFC e no peso médio tá com uma carinha de que o cara vai ser um pesadelo para os adversários aí pela frente e ele pode escalar rápido nessa divisão, porque o UFC gosta de lutadores que vendem como ele vende, né? Vai ter uma ansiedade, especialmente se ele continuar tendo bons desempenhos, em levantar ele numa posição de estrela aí na categoria, porque realmente o cara ficou muito rápido, muito forte, muito grande. O cara tem todos os predicados aí para causar um estrago danado na categoria dos médios. Quanto à luta em si, não tem muito o que falar, né? Durou 1 minuto, né? Ele colocou um chute reto que parecia um foguete, foi muito rápido, entendeu? Já no corpo do André Petroski, o cara já sentiu um pouco o drama, ficou se movimentando pelo octógono o tempo inteiro, o tempo todo mesmo, muito veloz, muito fluido, e logo no início já encaixou também um petardo, né, um diretaço no meio da guarda do Petroski, que entrou em cheio, o Petroski já caiu mal já, e o Michel, na hora que o cara caiu, parecia uma britadeira caindo na porrada em cima do cara para finalizar a luta. O árbitro rapidinho encerrou. Fim de papo, Michel Pereira venceu e venceu bem. A única dúvida que ainda ficou em relação ao cardio dele, que como ele não fez uma luta muito longa, a gente não sabe como é que está a capacidade dele de aguentar, por exemplo, por 5 rounds, mas eu acredito que, com o tanto que ele é atlético, ele vai dar conta assim de boa. Mas teve outro lutador brasileiro que deu show também na noite, não só pela questão técnica, mas pelo coração, e foi um Edson Barboza. O Edson Barboza, gente, é um dos atletas mais especiais da história do UFC. Quem viu as lutas, a carreira inteira do Edson Barboza sabe o que eu tô falando. O cara é incrível. O cara é dono de diversos nocautes lindíssimos na história do UFC, inclusive para mim aquele que é mais bonito, que é esse chute rodado, né, que o cara cai igual um tronco de árvore, que é coisa maravilhosa esse nocaute. Então realmente o Edson Barboza é um cara impressionante mesmo, um lutador incrível. Fisicamente não tenho o que falar, o cara tá impecável, tá na capa, tá com uma musculatura legal, tá conseguindo perder peso, mesmo tendo quase 38 anos, o cara parece estar na plenitude física, assim, é um negócio impressionante, o profissionalismo, a dedicação do Edson Barboza. Quanto à luta, eu achei que ele cometeu um erro estratégico no início da luta, né? O Sodiq Yusuff tentou encurtar muito rápido, provavelmente para evitar os chutes, né? Que tradicionais chutes do Edson Barboza, que já nocautearam uma turma. Então, se você encurta, você tira o espaço para o chute, né? Só que eu achei que o Edson tinha que fazer o quê? O Edson tinha que recuar. Só que o Edson foi para o infight, aceitou o infight do Sodiq Yusuff e tomou uma pior, com certeza, por vários motivos. Primeiro, porque a luta no infight não é a do Edson, o estilo dele é outro, e segundo, porque o Yusuff é muito mais jovem, tem muito mais pujança física e foi, às vezes, na força mesmo, né? Então, teve knockdown, o Edson tomou knockdown, tomou uma pressão impressionante. O Sodiq Yusuff foi muito para cima mesmo, com vontade. Chegou um determinado momento que, mesmo já estando em pé ali, resistindo, a sensação que era que ele estava nocauteado em pé, que era questão de tempo mesmo, até o árbitro interromper, mas o cara resistiu bravamente, né? Teve um momento que ele foi para a grade, acabou caindo no chão, caindo por baixo e tomando pressão do Sodiq Yusuff, resistindo, e como se não bastasse, já ainda no primeiro round, ainda baqueado, o cara atacou as pernas do nigeriano o tempo todo, tentou finalizar, tentou chave de panturrilha, o cara assim mesmo na pior da pior ali no primeiro round, o cara ainda era perigoso. Esse é o nível do Edson Barboza, o cara é impressionante mesmo. E no segundo round, o Sodiq Yusuff pareceu bastante frustrado. Eu acho que ele ficou frustrado de ter tido a vitória na mão e não ter conseguido. E ele também cansou um pouco nesse processo. Então ele tentou dosar o ritmo no segundo round. E isso acabou também permitindo o Edson se recuperar. O Edson começou a utilizar, a impor o ritmo da luta, usar a sua técnica, o seu controle de distância, os seus chutes, para poder manter o Sodiq Yusuff na distância confortável para ele. E, além disso, claro, para evitar que o Sodiq Yusuff encurtasse, ele começou a ir para cima ele mesmo. Então ele ia para cima utilizando os chutes para controlar a distância e para colocar o Sodiq Yusuff numa posição de desconforto, numa posição sob pressão. E, obviamente, funcionou. O segundo round foi claramente do Edson. E todo esse segundo round, além da vitória e do ponto que ele fez, obviamente serviu
claramente para ele recuperar do massacre ali que foi o primeiro round. E ele se recuperou bem. Claro, ele estava cansado, ele tinha sofrido danos, mas parecia que ele estava o tempo todo consciente da situação. Bom, no terceiro round, o mesmo controle do segundo foi mantido, ele controlou a distância, ele fez o uso da técnica apurada na luta em pé que ele tem e colocou pressão o tempo todo, a mesma coisa de sempre, incomodando o Yusuf. Só que no final do terceiro round ele encaixou um chute alto rodado na têmpora do Sodiq Yusuff, em cheio. O cara já tomou um knockdown, já caiu um molenga. A sensação na hora é que tinha acabado, cara. A sensação que deu foi essa, era só ele ir lá e finalizar. Mas ele acabou tentando dar um mata-leão no Yusuff, ou uma guilhotina. Então, assim, ele tentou a guilhotina, depois ele tentou ir para as costas, dar um mata-leão, né? E ali muita gente achou até que ele deveria ter ido pro ground and pound mesmo, ter descido a porrada, e ele acabou optando por tentar finalizar via submissão. Olhando na hora, a impressão que eu tive é que ele optou de não ir para cima com tudo, porque ele já não estava lá com aquele gás todo, né? O primeiro round cobrou um preço alto dele. Então imagina que ele fosse para cima com tudo ali, soltando um monte de golpe, dando tudo que tem e não conseguisse nocautear. É o mesmo caso do Sodiq Yusuff no primeiro round. Então eu acho que ele foi por um caminho mais conservador, especialmente tendo em vista que a estratégia dele estava funcionando. Então ele optou uma abordagem mais inteligente, menos afobada, e deu certo. Bom, o quarto e o quinto round, sempre a mesma coisa. Controle, muito controle, agressividade, indo para cima, ouvindo muito corner, inclusive já vou falar disso. E, bom, não deu outra. Vitória claríssima do Edson Barbosa numa virada histórica sobre o Sodiq Yusuff. Na minha contagem, 48-46 para o Edson, e perdeu o primeiro round por 10-8, mas dali para frente ganhou todos. Realmente impressionante, muito, muito emocionante ver esse cara lutando. A carreira dele fala por si só, né? O Edson não ter sido campeão ainda é uma coisa realmente que chateia, porque ele é um lutador que tinha todos os predicados para ser campeão, mas nem sempre, né, é possível, né? Também tem outros grandes lutadores e no caso do Edson ainda não foi possível. Mas como ele disse na entrevista que ele deu para o canal oficial do UFC antes da luta, enquanto ele estiver lá, o sonho de ser campeão está vivo. E eu acredito, quem sabe? Quantos campeões não venceram, já estavam desacreditados e não foram campeões? Olha o Glover, olha a história do Glover. Por que não, Edson? Vamos acreditar, hein? Porque esse cara, realmente, o coração dele é de campeão. E, ó, tem que ressaltar o trabalho da American Top Team e do Parrompinha, que está sendo feito lá. Corners aqui no Brasil, que muitas vezes eu critico, que não fazem diferença a favor do lutador. O caso do Parrompinha e a galera da American Top Team foi o contrário. Foram fantásticos, fora da curva mesmo, assim. Todas as instruções impecáveis, o Edson absorveu todas elas de forma impecável. Que trabalho está fazendo a American Top Team, que já tem um campeão, né, que é o Alexandre Pantoja no peso mosca. Então, quem sabe, hein? Quem sabe não tá vindo mais um aí? Calma, não vou me empolgar. Segura o hype, Igor. Bom, seja como for, mesmo com 37 para 38 anos, o Edson Barbosa é um guerreiro, né? Enquanto um guerreiro estiver vivo, ele estará sonhando e a gente vai sonhar com ele. Eu convido vocês a sonhar com ele. E se você está aqui até agora, é porque você gostou desse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. É o blá 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 de sempre. Eu sei que é o blá 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 de sempre, mas, gente, é o único jeito que a gente tem de fazer a nossa palavra chegar a mais pessoas, né? E nós dependemos de vocês para isso. É só isso que a gente pede. Um likezinho, entendeu? Se você não está inscrito, uma inscriçãozinha. É 1 segundo do seu tempo, não toma nada e ajuda a gente imensamente, vocês não têm noção. E no vídeo aqui do lado eu falei sobre o Jailton Malhadinho, que agora tem novo adversário, vai enfrentar o Derrick Lewis, antes era o Curtis Blades, e eu falei o que ele ganha, o que ele perde com essa mudança. O vídeo está bem completo, ele vai lutar no UFC São Paulo, dia 4 de novembro, então o vídeo está imperdível, eu dei meu melhor, você não vai se arrepender, clica aí, tá certo? Um abraço, até amanhã às 19h30, valeu, fui!